E aí eu aceitei participar da organização do Comitê Brasileiro de Anistia. E com o fato de eu ser conhecido, presidente da Associação de Sociólogos, do SER, eu terminei sendo indicado para ser presidente. Eu já falei a história, né? Falei a história que eu não estava muito disposto, mas terminou sendo a melhor solução. Na medida que era não só uma pessoa conhecida, mas uma pessoa que não era vinculada a partidos de esquerda, partidos clandestinos. Uma pessoa identificada com a luta democrática, com a igreja, etc. E tal. Nessa atuação, nós tínhamos uma equipe boa, uma equipe atuante. O SES, o Comitê da Anistia assumiu um papel de suprapartidário, de reunião de todas as forças. Por exemplo, em 1978, nós explicitamente queríamos que eu fosse candidato a deputado. Eu não aceitei, não. Eu achei que, como alguns foram do comitê, achei que seria contrário, diminuiria a eficácia do comitê. Agora que eu lembrei disso. Aí, nós assumimos explicitamente, publicamente, o apoio a todos os candidatos que apoiavam a anistia. Elton Soares, saímos anotando todos, Leonelli, todos os que apoiavam, os políticos, candidatos, deputado que estavam, que apoiavam a anistia, nós explicitamente apoiamos todos. Naquela linha de manter uma frente ampla. E trabalhamos sempre na linha de manter a frente ampla. Eu sabia, eu desconfiava que fulano de tal tem jeito assim de ser PCBR. Se fulano de tal tem uma carazinha pelo jeito dele, pela história, isso aí acho que é PCdoB. Mas não perguntava, não. E trabalhava em cima com uma frente ampla, canalizando dentro do que eu chamava os limites do possível. No caso, faz análise da situação, define as políticas, vão atuar dentro desse limite. Claro que eu tinha algumas vantagens. Por exemplo, a ligação de confiança com o Dom Avelar. Tinha a articulação e a participação no SES. Já era professor da faculdade da universidade, ensinando ciência política, como eu faço desde antes da menina nascer. Então tinha lá suas... Então nós mantivemos o comitê atuando nessa linha de frente, que foi fundamental para conseguir fazer, depois da anistia de agosto, de Figueiredo, foi fundamental para ter condições de fazer o segundo Congresso Nacional da Anistia na Bahia. Nós estamos me cobrando para fazer o relatório desse congresso agora. Porque depois da anistia de Figueiredo e com a discussão da reorganização partidária, com a briga pela reorganização partidária, e os próprios comitês começaram a se dividir, luta interna, problema interno, e o da Bahia se mantinha como uma frente. E por isso reunia a condição de ainda reunir e mobilizar esforços para conseguir fazer o segundo congresso aqui, como conseguiu. Então foi uma atuação. Eu tinha algumas regras, por exemplo, todo um documento do Comitê da Anistia eu assinava, que eu nunca aceitei documento apócrifo. Eu assino, e antes de eu entrar no Comitê da Anistia, tinha uma regra, que era: eu só falo o que eu posso provar em juízo. Tá? Depois que eu entrei no Comitê da Anistia, eu flexibilizei essa regra. Eu só falo o que eu posso sustentar em juízo. Você sente a diferença? Percebe a diferença? Então, eu só falo, e assim, embaixo, o que eu posso sustentar em juízo. Então, nesse esquema, você alargava um pouco a fala, mas tinha sempre uma base. Eu nunca afirmei uma coisa, nunca o Comitê da Anistia da Bahia documentou uma coisa, eu assinava tudo.
que não pudesse ser comprovado ou sustentado juízo que tinha uma base razoável para afirmar aquilo. Então tinha perseguição, tinha ligação lá para casa, dizendo que ia ser demitido, dizendo que iam fazer isso comigo, iam fazer aquilo outro, eu nem estava aí. Certo? Tinha alguma pessoa que se assustava um pouco. Se assustava, o que é pior. Que aí mesmo que o pessoal dá em cima. Então, não é esse papel de expressar uma posição de frente, suprapartidária, e outra coisa que baseava muito minha base de legitimação eram os direitos humanos e direitos individuais. Então, utilizando e a visão cristã. Tem momentos que eu falo utilizando grande parte da argumentação em cima da verdade histórica, mas em cima também dos direitos previstos na Declaração dos Direitos Humanos e na Constituição. Os militares brasileiros fizeram 2 constituições, né? Mas todas mantendo o capítulo de direitos humanos, inclusive na de 67, ainda colocando que o detentor do preso é responsável pela integridade física dele. Quando eles estavam torturando lá dentro, e às vezes sumindo. Existe esse jogo. Você conhece aquela frase que a hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude. É uma frase de Roquefort, né? O texto, a legislação que existia, é a legislação que defendia os direitos. Então, quando eu cheguei muitas vezes, chegava nas delegacias ou na prisão para soltar a gente preso, eu trabalhava com a legislação que estava lá. O delegado já me conhecia. Você sabe que só pode prender em flagrante ou prova judicial. O pessoal está fazendo uma manifestação aí, mas aí eu ia para lá, ia para cá, depois liberava. Então, esse jogo de trabalhar com base nos direitos individuais, com base no comprovável documentável, com base em argumentação que, no fundo, em alguns casos era até explícito, quando houve, por exemplo, a apreensão do César, sem sua tentativa de prisão do César, é explicitamente religioso, dava uma condição de fala. Dava uma condição de fala dentro dos limites do possível. Por exemplo, nem eu, nem ninguém nas esquerdas baianas foi contra a pena de morte, a pena de morte para Teodomiro, alegando que ele tinha direito de matar o sargento, que era um agente da repressão. E o revolucionário pode matar o opressor. Não vi, eu fiz análise de tudo que foi dito nesse livro meu sobre a polêmica. Se argumentou o quê? Se argumentou argumentos religiosos contra a pena de morte, se argumentou com becaria, com o livro dos delitos e das penas, a evolução do direito penal moderno, então, com o sentimento popular, que era contra a pena de morte. Mas com o direito do revolucionário atirar e matar, não dava. Primeiro, não saía em lugar nenhum. Segundo, que reforçava a condenação. Então, foi coisa que tinha determinados cuidados. Tanto que nos momentos que eu entrei, houve conflito meu com o setor do CBA, que eu coloquei, se isso for aprovado, eu me demito. Ultrapassou o limite do possível. Aí, a primeira votação eu perdi, o pessoal estava fora, eu fui sair, o pessoal voltou de novo, reverteu, e Paulo Conde até hoje, Paulo Conde do PCBR, até hoje não gostou disso. Achou que foi manipulação.
Mas também se você tem uma votação que é crucial, que você sabe que um bocado de gente está na varanda, não, que podia votar, não votou, você pode pedir a segunda, né? Porque também para ganhar a primeira com um bocado de gente não votando, pode ser também considerado esperteza. Né? Não, chega para lá. Então tinha esse esquema de o que é que você pode dizer.